E aí galera, tudo bem com vocês? Igor aqui e hoje iniciando aí mais um vídeo do canal Selva TCG. Hoje tendo mais um vídeo bem diferente para vocês. O vídeo de hoje vai ser o que? Vai ser a final do campeonato de Buddy Battle que rolou na Mega Geek no dia 22 de junho, onde eu e meu parceiro, camarada aí, um amigo nosso do canal também, o Sal, onde nós dois chegamos na final e jogamos contra o Quinho e o Henrique, também na Mega Geek. Joguei de Dom Flamingo aqui, ó, Dom Quixote, Dom Flamingo, essa arte maravilhosa. O Sal jogou de Luffy Mono Blue, aquele promo de um ano, de aniversário de um ano. Jogamos os dois de azul. E a outra dupla foi o Quinho e o Henrique. O Quinho com seu Croco Purple Yellow e o Henrique de Enel. Antes de começar o vídeo, eu vou estar deixando a decklist deles aí pra vocês. E assim que a gente voltar, a gente dá início pro vídeo aí, pra nossa final maravilhosa. Voltamos e antes de começar, só um salve aqui para os nossos parceiros. Raijin com 10% de desconto aí em toda a sua loja. Tá procurando um playmat de Yu-Gi-Oh, One Piece, Digimon, Dragon Ball, ou até mesmo fazer um exclusivo seu do Latrell? Chama o Raijin aí na loja dele. Vou estar deixando o link abaixo para vocês darem uma olhada. E você pode ter qualquer produto da loja dele com 10% de desconto com o nosso cupom SELVA10. E também os nossos queridos amigos Amanda e André aí com a sua amada loja Mega Geek, tendo um TCG, board game, tá procurando um single, tá procurando ST, tá procurando shield, tá procurando qualquer coisa, até playmat, tem até boneco lá, vai na Mega Geek. E também temos nosso cupom de 5% com eles. Dito isso, vamos lá começar a final. E antes de começar a final, vou botar lá a película aqui, ó. E bora lá, vou dar um playzinho aqui pra gente começar. Let's bora. Deixa eu dar uma acelerada no vídeo aqui, pra hora que a gente começa. Baralhando os decks. E digo logo de início, foi uma das partidas mais difíceis que eu já joguei em One Piece. No formato de Buddy Battle, o Enel é extremamente difícil de matar, ainda mais com a dupla de Crocodile Purple Yellow. Realmente é muito difícil, por mais que a gente os dois façam uma pressão de campo muito grande com os nossos decks azuis. Ainda assim a cura deles é muito forte. Então foi um jogo muito bom. E vocês vão ver aí, querendo ou não, é uma hora. Buddy Battle demora um pouquinho. É um formato onde você demora muito uma partida. O Quinho aqui você já vê que ele vai muligar de primeira porque sua mão veio totalmente brincada. E a gente, se eu não me engano, a gente vai manter a nossa mão. Eu lembro que o Sal vai manter a mão. Vai manter a mão dele, que eu me lembre. Eu acho que nós dois vamos muligar. Não lembro bem dessa parte. O Enel foi o único que equipou. Todos nós, acho que... Eu não lembro essa parte, galera, desculpa. Foi um jogaço a ponto de eu não lembrar isso daí. Pelo jeito eu equipei. É isso. Os dois segundos vão começar, que é tanto eu quanto o Henrique, e o Sal e o Quinho vão muligar. Vamos ver aí. A partidinha tá começando.
Pra quem não sabe, o formato de Buddy Battle todos os jogadores começam com 2 vidas a menos do que o seu líder já informa. Ou seja, por exemplo, o Dom Flamingo tem 5, a gente começa com 3 vidas. Quem tem 2 começa com 2, quem tem 3 começa com 1 e por assim vai. Rolou cumprimento ali, obviamente, na final, todo mundo na euforia, todo mundo merecedor, jogamos muito bem. E é isso. Começou, salvou um donzinho, passou o turno. O Quinho botou um donzinho, passou o turno. Comprei ali um do Flamingo, pus um donzinho, 2 donzinho. Passei o turno. E chegou o Henrique para acabar com a graça e não fazer o pass. Ele baixou uma Hiyori com seu efeito de comprar uma carta da tua vida e colocar uma carta da tua mão na vida. Uma carta extremamente boa. Peguei até a carta para dar uma olhada aqui, esse deck do nosso querido amigo Igor aí. Lindo demais. Sal fez sua draw. 3 dons. Tá pensando se bate. Bateu 5 no Quinho. 5 seco, sincero. Vamos ver como que o Quinho vai reagir. Seu playmatch do Crocodile, lindo demais. Dado de presente pelo nosso amado Dan. Comprou uma carta aí da vida. Lembro até que nessa hora ele ficou no pecado de não ter nada no campo. Aí o Sal baixa. Tem o do Flamingo blocker aí. E provavelmente ele ia tomar um KO caso ele estivesse em campo. O do Flamingo blocker ajusta 5 cartas do topo do teu deck. Organiza, né? Organiza 5 cartas do topo do teu deck. E você escolhe se você mantém no topo ou no fundo. O Sal está decidindo aí. Para ver o que vai ser. Vamos ver o que vai ser. É uma partida bem difícil para o deck, principalmente do Sal, nessas horas de organização. Por quê? Porque o deck dele tem um power draw muito forte. Foi até um dos meios de escolhas que eu tive. Porque nesse campeonato a gente pôde jogar com proxy de 0.7 como se fosse um treinamento, sabe? E eu jogaria de Bonnie, só que... Ou Bonnie não, de Boa Hancock. Só que eu preferi ter pressão de campo ao invés de ter power draw, já que o deck do Luffy ele já tinha um power draw. Então se os dois estivessem com um power draw muito forte, creio eu que não fosse tão bom. Então eu substituí o power draw da Boa pela presença de campo que o do Flamingo tinha. Isso deu muito certo, né? À toa que a gente chegou na final. Tanto pelo minha presença de campo quanto pela do Sal, e o power draw dele também estava ajudando muita gente. Então foi uma combinação bem boa no final das contas. Sal passou o turno, bateu 6 com Crocodile. Quinho. Sal tá descartando uma Kaia, dando um 2K counter. E o Quinho tá baixando a... esqueci o nome dela, é a tutora do deck de Crocodile. Tá pegando uma Double Finger pra mão. O reflexo não tá dando pra ver. Acho que foi uma... Não, é a Wednesday. Vivi o inferno astral do deck de Crocodile. E o tutor do deck de Crocodile ele faz a mesma coisa. Olha 5 cartas, pega uma carta de Baroque Works para sua mão e bota o resto pro fundo do deck em qualquer ordem. Nessa hora creio eu que eu acho que eu... foi nisso. Bati 8 ativando o efeito do Flamingo. Acreditem ou não, olhe essas maestrias de efeito de do Flamingo. Acho que foram umas 4 vezes que eu dei do Flamingo sem saber o que estava no topo e deu certo. Essa, por exemplo, é uma, sendo um Doff Blocker no topo do deck, me dando uma organização maravilhosa que vocês já viram ali, que foi um Jinbe.
E outro fato inédito e exclusivo do canal: eu nunca pifei com o efeito do Doflamingo. Sempre esteve em boas mãos. Quinho tá tomando de novo o dano de 8k. Foi uma porrada forte, querendo ou não, por early game, e ele preferiu tomar ao invés de se defender. Ele deu trigger, como que é o nome dela? Double Finger, dá -1, entra com um dom, e o Crocodile fez o efeito de dar -1 e voltar com outro dom. O trigger da Double Finger eu não sei direitinho assim. Deixa eu ver uma colinha aqui. Enquanto o jogo rola. Deixa eu carregar a página ali. -1 dom, você joga aquela carta. Então ele deu -1 com ela para entrar, e o Crocodile deu -1 para ativar mais um dom. Então ele rampa um dom. O Enel tá batendo 5 no Sal, pelo jeito. Não entendi muito bem. Acho que ele bateu e defendeu, só que eu não prestei atenção aqui. Ele tá baixando um Cracker. Cracker é uma potência muito forte. Quando você tem menos vida que seu oponente, ele ganha 1000 de poder se você tem um dom nele. E ele ainda dá double damage. Muito forte. Essa hora eu tava falando do pimp do deck do Igor, e ele me mostrou mais 6 cartas pimpadas, que são 4 Onami e 2 Enel Mantra, que é aquele Enel especial da, acho que tá 05, acho que era 05. E o Sal tá no turno dele ali. Nessa hora eu não lembro o que a gente estava conversando. Sal vai fazer o que? Sal tá batendo 5 seco na vida do Enel. O Enel trigger, dá um trigger de Shirahoshi, entra em jogo, e o on play dela, ela compra 3 cartas e tracha 2. Ali, pra quem não está vendo, o Enel tava com 2 vidas, agora tendo 1. Vocês nunca na vida de vocês vão ver um Enel curar tanto na vida dele quanto nesse jogo. Acreditem em mim. Trachou 2 aqui com nojo. Olha que mão travada que o miserável tava. Sal tá descendo uma Pudding. Pudding é efeito dela. Se o cara acha que tem 5 ou mais cartas na mão dele, ele retorna as cartas para o deck dele, embaralha e compra até ter 5 cartas. Ou seja, se o cara tem 9 cartas na mão, ele vai embaralhar e voltar com 5. Ele perde 4 cartas. No caso, acho que ele tava com 7 cartas por aí, e ele voltou com 5. O cara implorando ali pra eu cortar o deck, e o Mula esquecendo do deck. Sal baixou um LOL. Blockerzinho, custo 1, finíssimo. E meu Doflamingo ali refém de uma porrada. Foi refém de 2 no caso, né? Provavelmente eu devo ter defendido a outra, só que não dá pra ver por conta da câmera e porque eu tava vendo a Double Finger. Mas agora o Quinho vai começar a brincadeira. Quinho tá batendo 6 no Dof.
Se eu não me engano, a Double Finger tem 4k. E ele tá batendo a 6. Uma porrada forte, eu fiquei conversando com o Sal. E se eu não me engano, eu pedi pra que ele blocasse. Decidi deixar ele ir embora. Quinho tá batendo a 6. Na vida do Sal. Sal tá dando um Galdino. Só que eu acho que eu counterei com alguma coisa. Deixa eu só dar uma voltinha ali, que eu não vi direitinho. Deixa eu dar uma olhada porque eu não vi se eu descartei alguma coisa. O problema do Buddy Battle é isso. Você gravar uma partida 1x1 é fácil. Difícil é você ficar de olho nos 4 cantos da tela. Eu deixei o Doff sair. Ele bateu 6 na vida do Sal. Eu acho que eu ajudei ele a counterar com alguma coisa. Provavelmente eu devo ter dado um K. Porque o Galdino é 1. Então ele iria pra 6. Só que eu não tô vendo ali. Provavelmente devo ter dado um K junto com o Sal. Esse vai ser uma das maiores deficiências desse review aqui. Porque eu não tô conseguindo ver o trash por conta do corte, mas não tem problema. Doff tá batendo a 7 de novo. Efeito da Double Finger. Double Finger não, né? Da Wednesday. Ele tinha baixado a Wednesday. A Wednesday dá -1 para voltar um dom, e o Crocodile faz isso para voltar outro dom. Então eles rampam 2 dons. Ele tá dando -1 para voltar um dom, e o Crocodile volta outro dom. E ela ainda é um blocker. E eu entrei com o Jimbe pelo efeito do Doflamingo, e o Jimbe puxou o Evil, que o Evil quando entra dá uma draw. O efeito do Jimbe, para quem não sabe aí, ele pode entrar, um one play dele, ele puxa um Shichibukai de custo 4 para a mão. O Enel tomou o dano, descartou uma Shira roxa e curou uma vida dele. Baixei um Doff custo 3 para dar mais uma vez uma organizada no topo. Foi um Moria, uma Perona, um Croco, uma boa Hancock Blocker custo 4, e eu não vi a primeira carta qualquer. Outra coisa desse formato, uma parte bem curiosa, é que para você finalizar uma partida, você tem que zerar a vida dos dois, e o próximo hit zerado que algum dos dois tomar, eles perdem. Por exemplo, o Quinho, ele já está com 0 de vidas. Se o Henrique estivesse com 0 e passar o turno para o Sal, e o Sal dar um hit em qualquer um dos dois, quem tomar esse hit, automaticamente eles perdem a partida. Passei o turno para Henrique. A dupla dele se provou muito forte nesse campeonato. Foi uma dupla que venceu uns decks bem fortes também. A primeira dupla que eu enfrentei foi Ivankov versus Ivankov e Lau. Foi uma partida que particularmente não achei difícil. Não é nem menosprezando o deck deles, mas realmente não foi tão difícil, porque nossa presença de campo foi muito maior durante o jogo. O Ivankov não conseguiu responder, até porque eram 2 decks azuis tendo bastante presença de campo contra 1. Agora o Henrique tá batendo com 6k, 7 por conta do efeito. E eu sugeri para que o Sal usasse o LoL para blocar, porque senão ele ia tomar double damage. E eles bateram novamente no Sal. Não sei porque eles estavam dando o alvo no Sal primeiro.
Aliás, todas as 3 partidas que eu joguei, eu só fui tomar um dano nesse final de jogo. Nesse último jogo, nos outros 2 jogos eu não tomei. E se você também se perguntar, Igor, por que só 3 partidas? Porque Buddy Battle demora muito. O Henrique baixou mais um Cracker e é isso, passou pro Sal. Tava falando para ele tirar a presença de campo deles, para que a gente não tivesse um problema no futuro. O Quinho ativou o efeito novamente. Ele tá vendo se ele segura ou se ele deixa a Double Finger ir embora. O Henrique descartou uma Shira roxa para dar um K. E o Sal tá batendo novamente 5 dessa vez. E dessa vez, pelo que eu me lembro, eles deixam passar para não ter tanto, como fala? Gastar tanta coisa da mão deles. Deixou a Double Finger. Sal tá baixando Ivankov. Ivankov faz com que você compre até ter 3 cartas na mão. Ele deu uma draw, puxou o Inazuma e desceu o Inazuma. Passou o turno. Inazuma com seu efeito maravilhoso de que se você tem 2 ou menos cartas na mão, compre mais 2 cartas. Sal passou o turno. O Quinho desceu um Kaido custo 9. Esse machucou a gente, confesso. Ele dá KO, dá menos 5 e dá KO. E um Shard custo 6 ou menos. E ele acaba arrebentando o Inazuma que tinha acabado de entrar. Quinho está batendo a 9 no meu Jimbe e eu bloqueei para que eu tivesse uma presença de campo na mão. Tá batendo 5 no Jimbe. Salva acho que vai me defender. Defendeu com Doff. E ele passou o turno. Do Flamengo é um deck onde você, creio eu, que é o melhor deck para se aprender. Lá, o Quinho deu mais uma vez o efeito da Wednesday. Chegou o maninho ali cumprimentando a gente. O efeito da Wednesday é realmente muito roubado. Se a gente não tirar ela de campo, fica insuportável de jogar contra ela. Enfim. Continuando, o efeito do Dom Flamingo. O Dom Flamingo líder, o azul, ele é o melhor deck para você se aprender a controlar o topo do teu deck. O Quinho no 5 do Jinbe ali no Cracker, ele defendeu com uma Hiyori, com um K. E acabei dando uma Red Rock no bacana do Kaido, não podia deixar ele em campo, querendo ou não, 9k ali pra gente era uma presença muito grande de campo. Bato 7 com o Evil em cima do Cracker. Se eu não me engano, eles deixam sair, porque querendo ou não, eles teriam que gastar muito recurso da mão deles para que
esse Cracker permanecesse em campo, até porque já tivesse outro, mas com o outro em campo, eu acho que se eles tivessem deixado os dois, teria sido uma dor de cabeça bem grande, mas ele teria que defender, puxou o ataque, ele ativou o Kenpo, o Kama Kenpo, o Kamaway, né? O Kamaway do Bonkrei, que ele guia o ataque para outra pessoa, e ele guiou para tutora do deck de Crocodile, e ele deixou o Cracker ir embora, como eu falei, seria uma defesa seria muito gasto de defesa para manter ele em campo por conta dos 6k que eu bati nele. O Henrique vendo em quem ele ia bater. A gente pensou bastante se defendia, se não defendia. Voltou o líder. Ai, que dor na coluna. Esse foi um jogo bem extenso por conta desse formato, e também porque, querendo ou não, você ficar conversando muito com a sua dupla e vocês têm que pensar por dois, querendo ou não, você pode ver a mão do seu oponente, do seu aliado, vocês podem jogar juntos, literalmente, com essa regra de poder olhar a mão do teu aliado, ajudar ele a counterar é muito complicado. A gente depois no final do jogo a gente até concorda. Ele tá batendo a 5 provavelmente no Jinbe. Isso, foi 5k seco no Jinbe. E o Sal tá defendendo a 6 com a Purin. Ele vai bater a 7 no Sal. E a gente, se eu não me engano, a gente decide tomar esse hit do coisas. Foi muito caro pra gente. Isso daí custou muito caro. Creio eu que a gente não precisava ter tomado esse hit agora. A gente podia ter segurado um pouco mais, até porque ele passando o turno, o Sal conseguiria limpar o campo. Ele ainda deu uma mama que ajudou ele a curar. A gente pede até para ele curar. E como eu tava falando, é um jogo que, como no final da partida a gente até entrou num consenso que a coisa mais difícil desse jogo era saber quando usar um counter, para quem usar um counter, quem que você defenderia com esse counter. Então é uma coisa muito complicada de se fazer. Essa é a parte mais difícil do Buddy Battle, você saber a hora certa para defender, se você defende seu aliado, essas coisas. Isso aí é realmente muito complicado dentro do jogo. Até porque você não tá queimando sua mão pra 1, você tá queimando sua mão por 2, né? Então fica muito complicado. Ele colocou Mihawk. Mihawk coloca um charge custo 8 ou menos pro fundo do deck. O Kinho ali deu uma confundida, não viu o Mihawk entrando. Kinho nessa hora tá reclamando por conta da poluição que os playmats causam. E agora sim, ele tá batendo a 5 e vai ativar o efeito. Vai rampar 2 dons com o efeito da Wednesday no Crocodile. E... Crocodile. E ainda tem uma cacetada de set do nosso querido e amado o Inazuma não, Ivankov. Ivankov, o meu quinto char favorito de One Piece. Maravilhoso, maravilhoso. 7k, segura esse 7k. Não segura esse 7k, meu bacana. Ele acho que até pensou em dar um Kamaway ali na Shirahoshi, mas não vale a pena porque late game é doideira nesse formato aqui. Se você não tiver um meio de defesa para esse tipo de coisa,
te custar bem caro. Como eu falei, vocês conversam muito no jogo e isso é algo que estende o jogo de uma maneira muito grande. Tipo assim, os dois ficam interagindo entre si, vocês conversam bastante, vocês ficam decidindo tática, estratégia, o que é bom fazer, se é bom defender, o que é bom atacar, quanto atacar, se você bate com 6, se você bate com 7. Vocês falam literalmente toda hora sobre isso. E é uma coisa que, tipo, de uma partida de 18, 20 minutos se torna algo de 40, 50 minutos. Ele passou o turno, se eu não me engano, ele passou o turno pro Quinho. O Quinho tá vendo o que vai fazer. E nessa hora ele machuca bastante de novo a gente. Vai dar... Se eu não me engano, ele tira o nosso Mihawk nessa hora, dando uma Kingdom Come e bagaça nosso menino Mihawk pro trash. Efeito dela, se você pode trashar sua vida até ter uma, se eu não me engano, e você pode dar KO em qualquer char do campo. E como ele não tinha vida, meio que foi de graça o efeito. Não tinha nenhum motivo pra ele. Não tinha motivo não, né? Não tinha como ele trashar a vida até ele ter um. E tem mais 3 donzinho ali. Ele vai bater 8. Creio eu que ele vai bater 8 no Ivankov ou no Jinbe. É que tem uma presença forte em campo, muito forte em campo do Sal. E tem uma no meu também, que é o Ivan. Tô dando 2K counter para defender. E o Sal tá dando mais 2, foi pra 9. Então provavelmente ele tava batendo na vida. Passou o turno, chego no turno de 10 dons. Agora a brincadeira começa a ficar legal pra todo mundo. Lembrando que o Quinho chegou, acho que nos 10 dons muito antes, por conta do ramp dele, da Wednesday e do Crocodile. Essa parte do jogo é onde você começa tendo que pensar muito, porque parece frágil o campo dele, mas ao mesmo tempo é forte, porque no turno de 10 dons o Enel começa a descer as bombas dele. O deck amarelo, para quem não sabe como funciona, é um deck que vai descendo uns bichinhos bem fraquinhos, bem inofensivos, assim dizendo. Batendo 7, ativando o efeito do Doff, revelou uma Boa Hancock. Efeito da Boa Hancock é um blocker. Quando ela tem um dom e eu tenho 5 cartas ou menos na mão, quando ela ataca ou bloqueia, eu dou uma draw. Estou batendo a 7 e ele vai dar draw. Ele deu a draw na Kikunojo. Kikunojo, se o oponente tem 3 vidas, eu acho que é 3 vidas ou menos, ele pode entrar em jogo e quando ela toma KO, você pode se curar. Tô batendo a 7 com o Weevil. Weevil, filho do Barba Branca ou não? E aí, deixa aí no comentário se você acha que ele é filho do Barba Branca. Ele ativou o efeito, tomou outro hit, deu uma draw e comprou a carta da vida, não teve trigger, ele trashou uma carta e curou. Já acho que é a terceira vez que ele cura. Preciso dar uma... Depois na edição eu vou dar uma contada nisso aí. Vou botar uma contagem. Crocodile bateu a 5, ele defendeu com 6. Eu entrei com a Boa Hancock. A Boa Hancock aí eu dei uma misplay nela, porque eu mandei a Hiyori pro fundo do deck. E na verdade ele só manda custo 1 pro fundo do deck. Só que no final a gente volta essa Hiyori.
E o outro efeito dela, ela trava, ela permite que você bloqueie um char do campo do oponente para que ele não ataque no próximo turno. E se for Luffy, não ativa. Se for Luffy, é só um abraço. Mas aí agora eu passei o turno pro Henrique e ele não pode atacar com a Kikunojo dele. Ele tem que atacar com o Enel ou qualquer outra carta do campo dele. Mais uma vez eles conversando bastante. Ele bateu 5 seco no Sal. Tô defendendo com o Moria ele. Sal ainda tendo um blocker, como eu falei, a gente tem que pensar bem no recurso que a gente tem para que no final do jogo a gente meio que não sofra consequências por ter blocado um hit à toa, coisas do tipo, entendeu? Ai, deixa eu ajeitar aqui que tá dando uma dorzinha na coluna. Eles pensam bem ainda no que vai fazer. Aqui, o que ele tá fazendo? Ele tá baixando uma proxy. Era o Ace Secret da OP07, que quando ele entra, ele cura uma das suas vidas. Acho que se você tem 2 vidas ou menos. E ele ganha Rush. Ele é um Ace de 10k, se eu não me engano. Ele deu um hit no Sal. O Sal usou o do Flamingo para blocar. Proxies maravilhosas, né? Coisa de qualidade. Mais um bacana chegando ali na loja. Mega Geek é uma loja que não para, né? É uma loja que a todo momento está fervorosa. Quinho, Sal está pensativo ali no que ele faz. Querendo ou não, tem um Ace muito pesado ali no campo do Henrique. E a gente estava decidindo como que a gente ia tratar, né, desse Ace, porque querendo ou não a gente não podia manter ele em campo. Nessa hora eu estava tentando falar pro Sal pra gente fazer uma agressivar um pouco mais. Fazer uma agressividade múltipla ali, usar Pudding, usar o Ivankov e usar o Luffy. Ele deu um Doff. Doff vai olhar 5 cartas do topo pra dar uma organizada. Se eu não me engano, essa hora ele vai fazer o Ivankov novamente, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso, ou é no próximo turno que ele faz, não lembro.
Ele vai bater 6 com o Luffy pra dar uma draw pelo efeito do Luffy e comprar o topo do deck que ele organizou. Tá dando 6 na vida do Henrique. Ele ativa o efeito do Croco para rampar um Dom. Deu 7 para defender o Henrique. E agora o que o Sal vai fazer? O Sal tá pagando 6 e descendo um Luffy. E ele vai ativar o efeito do Luffy e trachar duas para voltar um custo 4. Só que nessa hora eu olho para ele e falo para ele segurar, porque a Kikunojo está travada, não tem necessidade de fazer ela voltar. E querendo ou não, a gente precisa um pouco tirar aquele blocker da mesa dele, porque caso ele vá usar novamente algum boneco que rampe Dom para ele, ele não tem o efeito para rampar, entendeu? E ele tá batendo 7 novamente. Sal está com a mão zeradíssima e passa o turno para Oquinho, que está com 0 vidas. Mandando um zapper, né? Até o cara jogar. O que será que o nosso Quinho, bacana Quinho, vai fazer? Quinho tá batendo 5 seco. Eu tô dando um Moria para defender o Sal e ele dá uma Yamato. A Yamato, se eu não me engano, ela não estoura ninguém, por conta que cada um só tem uma vida. Ela não estoura ninguém, porque todos os monstros do meu campo tem 4 e a boa 6. E as do campo do Sal tem 3 ou mais, e ali na soma dele com o Quinho. Apesar que no meu campo ele estourava. No meu campo ele podia ter estourado, porque a soma dele vai pra 4. A carta não soma a dele e a do aliado, a dele e a do oponente pra estourar. Deixa eu dar uma olhada aqui. A colinha, ele passa o turno pra mim. Vamos ir na colinha. Yamato. Ele podia ter estourado um Charmel. Eu bati 5 seco. Ele defendeu com a Wednesday. Pronto, a gente já tirou a Wednesday da mão dele. Nessa hora eu bati com 7. Acho que eles estão vendo se vale a pena defender. O Henrique está tomando. Ele já tomou um hit, trigou com o Frank. O Frank comprou uma carta, verdade. Na hora que eu tava vendo a carta ali na cola, não prestei atenção. E agora ele tá descartando um Ace para curar. Esse descarte, se eu tivesse prestado atenção nesse descarte, o final do jogo poderia ter sido diferente.
mas não foi, porque eu não prestei atenção no descarte dele nessa hora. Ele deu outro Frank pro descarte da vida. Tô batendo 8 noquinho com a boa Hancock. Eu acho que é nesse turno, galera, onde vocês vão ver o meu coração se apertar de dor. Quinho tomou hit, não tem trigger. Eu vou até dar um pause caso seja essa parte. Ó, a minha mãozinha virando 6. Ó, viro 6 e dou Red Rock. Só que olha agora. Here I come. Vocês vão ver ali no canto. Estão vendo ali no canto. Aquele cantinho segurando, voltando a carta, segurando pra mão. Aquilo foi o maior ato de arrependimento que eu tive na minha vida em um campeonato. Ó. Se eu pudesse voltar no tempo, eu trocava essa jogada, mas no final eu explico pra vocês. Tô dando Red Rock e ali eu seguro a carta, porque eu vi que eu podia ter feito outra coisa. Mas depois eu explico pra vocês. Dei o Red Rock, arranquei o Ace do campo dele e vida que segue. Coloquei um donzinho ali na nossa boa Hancock Blocker para caso eu tome o dano dela, eu compre uma carta e passo o turno para o Henrique, que agora pode atacar com sua Kikunojo. Agora eles estão fazendo a soma de ataque deles para ver quanto que eles vão fazer. Tá batendo 7 com a Kikunojo na vida do Sal. Eu não lembro se eles defendem. A gente toma. E não tem trigger nenhum. Se eu não me engano, foi um Galdino que ele puxa da vida dele. Não é uma carta tão relevante assim. Agora começou a virar o jogo. Tomei o primeiro hit. Não tem trigger, ele tá dando outro hit em mim. Tô defendendo com a Pudding. Ele tá descendo o Katakuri e voltando aqui com nojo pra vida dele. Katakuri, quando ele entra em jogo, ele pode colocar qualquer carta, se eu não me engano, até de custo 8 ou menos, ou 7 ou menos, pra vida do dono dele. E ele colocou a Kikunojo, a Kikunojo não, a Shirahoshi, né, que ele estava no campo dele pra vida, pra que ele pudesse dar 3 draws novamente e descartar, usufruir do efeito dela novamente, já que o efeito dela não tem restrição. E agora a gente começa a esquentar um pouco o nosso lado, porque o Quinho tem uma Yamato, o Henrique tem um Katakuri e uma Kikunojo e um Frank em campo. Então a presença de campo deles tá praticamente, entre aspas, igual a nossa, porque a Yamato é um hit certeiro, praticamente é impossível você... É muito difícil você gastar sua mão para defender ela, ainda mais em 2 decks que praticamente não existem eventos para que isso aconteça. O Sal até usa o custo 0 do deck azul, só que 3k, né? Não são 9, não são 4 para dar mais 1, é 3k para você ter que gastar mais 2. Então é muito difícil você segurar o hit dessa Yamato quando ela bate, porque é 9 certinho na vida e pesa demais pro cara defender. Ou é um blocker ou é dano na vida certeiro. Sal está batendo
Opa, tá indeciso. Como eu falei, nessa hora do jogo a gente tem que pensar muito em dupla pra fazer com que o jogo dê certo. Só que tem um problema que você tá falando sua estratégia na frente do cara. Então, o Sal deu uma draw, acho que é uma purinha ali. Não lembro o que é. Shirahoshi deu 3 hits nele, deu 3 draws e comprou 2 cartas. Lembra que eu falei da quantidade de vezes que esse deck tá se curando, hein? É gigante. Descartou outro ace, mais uma vez, eu não prestei atenção. Tá batendo a 5 no Frank. 5 seco em 5 seco. Nessa hora, se eu não me engano, eles vão discutir pra ver se defende ou se acha melhor deixar sair o Char do campo. Decisão para ver se defende ou não, Frankzito. E a mão do Henrique tá zerando também. Esse começou a ser um problema para eles. Acho que eles tinham 3 cartas, duas ou 3 cartas na mão. Ele deixou o Frank ir embora e toma um hit. Ele bate 7. Bate 7, vai bater 7 aonde? Ele desce. Mais um IVA. Ativando o efeito do IVA e colocando mais um Luffy. Esse Luffy, isso aí acho que provavelmente pode ter sido um dos erros da gente na parte, mais um dos erros da gente na partida. Não, trashou 4K para tirar a Kikunojo do campo. Ele está batendo 7 na vida. O Henrique defendeu com evento custo 0 para 8. E ele estão pensando se toma um hit ou não. Ele comprou uma Amaro no trigger da vida. Tá descartando um bege e tá colocando uma vida lá. Quinho está batendo 9. Acho que é 9 da minha vida, se eu não me engano. E eu vou tomar. Acho que é um Crocodile, eu não lembro o que era. Tá batendo a 6. Tô blocando.
dando uma draw. E ele tá dando Ivankov e colocando novamente a Shirahoshi na vida do nosso querido amigo Henrique. É um dos efeitos que pode no Battle Battle. Às vezes você pode usar o seu efeito para que teu efeito ajude o teu aliado. E nesse caso ele podia fazer isso. O Katakuri usou o corpo dele, usou o efeito dele para colocar a Shirahoshi na vida do Henrique de volta. E agora acho que é o momento mais crucial do jogo, porque é onde aquela Red Rock começou a custar caro. Eu tenho 3 chars em campo, mais o meu do Flamengo. Ele tem 2 vidas e começa a ser um pouco difícil, porque a gente meio que entra no all-in. Porque se eu passo o campo para ele, ele praticamente me mata. E o que aconteceu aqui? Vou explicar depois do final do jogo, que é melhor. Tô batendo 8 na vida dele, ele vai tomar porque ele não tem como defender. Provavelmente ele vai deixar trigar a Shirahoshi. Isso mesmo. Shirahoshi trigou. Deu 3 draws e vai descartar 2. Tá descartando uma Yamato e a outra carta que eu não vi, que provavelmente era um Katakuri, não vi. Ali a gente começa a ler o efeito e ver que a boa Hancock ela volta a custo 1 e não custo 2. E eu peço para que eles voltassem a Hiyori do fundo do deck do Henrique. E a gente volta a Shirahoshi pro... A Shirahoshi não, a gente volta a Hiyori pro fundo do deck dele nessa hora. Não foi algo que impactou tanto no jogo, mas ainda assim foi um erro. E ainda assim a gente pede para que ele volte, ele aceita voltar e sem problema nenhum. Ele sabia a ordem, só foi 2 cartas voltadas para o fundo, que foi o Ace com a Red Rock e a Shirahoshi. Tô batendo 7 com o do Flamengo, ativando o efeito e entrando com o Jimbe. O Jimbe eu não vi com quem que eu entrei, provavelmente não lembro com quem que eu entrei aqui. Com o Ivo, ele tá tomando hit na vida, não tá dando trigger, tá descartando uma carta que não dá pra ver, Yamato, e curou uma. Toma o último hit e eu não tenho mais ninguém pra dar. Só que agora vem o que? Agora eu viro e entro com uma Hancock. Pra quê? Pra travar o Katakuri dele. Só que travando aquele Katakuri, o que acontece? Ele não ataca, então meio que a win condition dele perfeita zera, porque o Katakuri, que é o power up dele ali, tá travado e não pode atacar. Então isso pra eles foi um problema muito grande. E eu passo o turno. Eu não lembro qual que foi o char que eu desci com o Jinbe na hora.
aqui eles começam a conversar muito pra ver qual que é o desfecho que eles vão ter no jogo. Ele começa a ver meio trash, que eu lembro bem que nessa hora ele começou a ver, porque ele começa a pegar pra ver quantos 2K Counter eu já gastei dentro do jogo. Como eu falei, o jogo ele é muito definido por essa hora que a gente bate papo com o nosso aliado, porque querendo ou não é uma hora que define o jogo da gente, né? Devolver o meu lixo, acho que agora é a hora que ele começa a entrar pra jogo. Eles começam a decidir o que eles vão fazer. Agora ele ativa a Amaru dando rest no nosso único blocker do jogo, dando acho que 3.000 pra ela e batendo 5 na minha vida. O Sal tá com a vida zerada, tá com a mão zerada, então não tem muito que ele faça. Nessa hora eu acho que eu tinha um counter na mão. E a draw que veio foi um Kaido. E esse Kaido, tipo, não me defendeu. E o que qual foi o problema aqui nessa partida? Eu acho que, como eu falei, ó, tinha um K-Counter ali e o Kaido e uma boa Hancock na minha mão. Nessa hora, o que eu falo que foi um peso? Deixa eu ver, até dar play pra ver se eu consigo arrumar ali a mesa e ver o que eu tinha. Qual foi a carta que eu desci com o Jinbe? Porque eu não lembro. Foram duas plays que provavelmente fizeram com que eu perdesse. Era um Evil. O Evil não fez nada. O Evil me deu a draw do Kaido. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem. Obviamente, vocês viram aí, o Kim e o Henrique foi campeão. Meus parabéns novamente aí pra vocês. Como eu disse, foi a partida, pra mim, não sei se eu disse no início do jogo, mas dizendo agora, isso pra mim foi a melhor partida de One Piece que eu já joguei até hoje. Foi muito desafiadora, foi literalmente uma partida perdida por um K de counter. Foi muito no detalhe, não teve erros expressivos assim que eu acho que aconteceu. Foram jogadas que mudaram o rumo da partida e foram muito boas. Foram jogadas que fizeram com que a partida fosse o que ela é. Então, assim, mano, novamente já agradeci o Kim e o Henrique várias vezes, mas novamente agradeço por ter dado o prazer da gente ter essa partida muito foda e insana que a gente teve. Eu e o Sal, a gente saiu muito feliz do campeonato. Mas eu vou voltar aqui antes de tudo. Deixa eu mostrar o que aconteceu, que definiu, pra mim foi o maior definitivo desse jogo. Pode ser que não seja
o fator que custou o jogo, mas foi praticamente o que definiu, uma das partes que definiu o jogo da gente. Deixa eu acelerar aqui. Acho que aqui o Quinho vai comprar a carta dele. E na hora que eu vir os dons aqui, vou explicar para vocês agora qual foi a jogada que me fez arrepender. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui bem nessa partinha. Deixa eu dar aqui, ó. Deixa eu botar bem na parte que eu seguro a carta na mão, assim que vocês vão ver. Só aqui, ó. Virei os dons. Dei a Red Rock. Só que aí vocês vão ver ali que eu vou segurar a carta aqui, ó. Essa cena. O que aconteceu aqui? Que é o que a gente falou que provavelmente podia ter mudado o jogo. Nessa hora eu dei a Red Rock, só que eu vi que foi um erro porque eu tava com as cartas da minha mão aqui. Tava assim, ó. Tava literalmente assim. E a Red Rock, literalmente a carta aqui, ó. A desgramenta aqui, ó. Ela tava aqui, ó. Eu já tinha dado ela. E eu fiquei assim. Por quê? Porque eu vi que o que tava na minha mão era algo melhor de se fazer. E que era essa carta que era o melhor a se fazer? Eu tinha uma Boa Hancock. Aqui, ó. Boa Hancock na minha mão. E por que ela era melhor? Porque o ace dele não ia fazer literalmente nada em campo. Eu teria outro corpo em campo. O que significa isso? Eu ia ter mais um hit para bater e provavelmente seria o hit final. Mas depois de tudo, vendo a partida novamente aqui, eu sei que não seria o hit final. Até porque o Quinho ele tinha uma Okama Away na mão dele e não mataria. Mas essa jogada foi uma das que a gente parou e olhou assim e falou: porra, realmente, mas se você tivesse feito isso podia ter sido um pouco diferente o jogo. Mas olhando por um todo aqui não seria diferente, porque o Quinho poderia ter muito bem atravessado o Okama Away para qualquer outro char do campo e eu ter destruído o char e continuado. Eu também, novamente, vendo o jogo de novo, eu vejo que não foi tanto assim um erro, porque passando o turno para ele, mesmo que outra Boa Hancock ou qualquer coisa que seja no final do jogo, travando o Katakuri dele, eu não teria algo para travar o ace dele. Então eu acho que realmente o jogo ia ser do jeito que foi mesmo. Mas foi um jogo excelente, foi um jogo perfeito, não mudaria em nada. Mas a gente ainda assim fez um top 4 de 4 coisas que fizeram com que o jogo teve essa emoção. O primeiro foi o Kaido dele arrancando o Inazuma. Se o Kaido dele não tivesse arrancado o Inazuma, provavelmente a gente teria um rumo de jogo diferente, até porque o Sal ficou sem cartas na mão por um desses motivos e pelo Luffy que ele soltou no final. O segundo foi a Kingdom Come que o Quinho soltou também em cima do nosso Mihawk. Foi dois corpos muito fortes que a gente tinha e a gente perdeu por conta dos eventos e do campo do Quinho. A terceira foi essa Red Rock no lugar da Boa Hancock. E a quarta foi a Amaro deles virando o nosso blocker no final. Novamente, o jogo foi perfeito. Eu agradeço aí por toda a partida pros caras, tanto pro Quinho quanto pro Henrique. Fico feliz demais que o Quinho consiga ter topado e sido campeão com o deck do coração dele. Eu e o Sal no final a gente foi muito pra diversão. Nós íamos jogar de
Moria e Lute, ele de Moria e eu de Lute de OP07. Só que no final a gente olhou e falou que a gente não queria ser tão tryhard assim dentro do campeonato. Não que a gente fosse ganhar, nem coisa do tipo, mas provavelmente a gente tivesse uma chance bem maior com esses dois decks. Só que aí no final a gente olhou e falou assim, vamos se divertir com dois decks que a gente mais gosta e mais se diverte. Como vocês viram no vídeo da Tier List, o Doflamingo é o meu deck favorito em questão de mecânica. É o deck que eu mais me divirto. Em todas as partidas que a gente jogou, me diverti muito. O Sal também se divertiu, no final a gente saiu muito satisfeito. Por mais que a gente quisesse ter ganho, ainda assim foi uma surpresa, porque como eu disse, primeiro jogo, a gente jogou contra Ivankov e LoL, não foi nenhuma dificuldade. Eu saí ileso, não tomei hit nenhum, saí com o campo completo. Foi bem fácil, para falar a verdade. A segunda partida contra o nosso amado Capitão Serket e o nosso querido Barba também. Serket de Bonnie e o Barba de LoL também, Red Purple. Os dois foram de LoL Red Purple. Essa foi um pouco mais complicada, porque o campo deles era bem defensivo, e não era igual o campo aqui deles, que eles jogavam muito em cima da vida, tomando hit. Eram campos realmente defensivos com blockers. Isso era um pouco ruim. Até mesmo o efeito da Bonnie era ruim pra gente, porque querendo ou não a gente fazia campo e ela virava. E nesse próprio jogo da Bonnie, o Doflamingo mesmo, ele fez justamente o papel que ele tinha que fazer, que a Boa Hancock não faz e não faria. Ele foi justamente o boss, porque eu batia forte com ele e não tinha como ele dar rest no meu líder, então eu conseguia fazer o efeito do meu líder, e meu líder já trazia um char rested, então pra mim não pouco importava assim o efeito da Bonnie, e com a presença de campo que eu fui fazendo, ele não tinha tanto o que fazer, porque ele travava não travava o restante que estava no meu campo. Então o Doflamingo foi justamente uma escolha perfeita para esse formato, ele fez justamente o que eu esperava. E nessa terceira partida foi onde a gente caiu pros campeões. No final eu e o Sal ainda a gente conversou até com o Serket, que possivelmente uma dupla com o Ivankov ao invés do Luffy teria sido melhor, já que o pensamento do Sal estava sendo trachar a mão dele para fazer os efeitos e não ser tão dependente assim do efeito do Luffy, do capitão, do líder dele, né? Que contra a Bonnie mesmo a gente ele sofria porque ele não conseguia ativar, porque sempre que ele batia com os corpos pesados, que eram o Luffy ou o Ivankov, ele tomava o rested no líder dele e não conseguia ativar o efeito, então ele ficava meio que refém disso. E até mesmo no último round vocês veem que ele tracha a mão dele para ativar o efeito do Luffy e fica com 0 cartas. Se ele tivesse com o Ivankov ele estaria com 2, mas ao mesmo tempo disso ele conseguiu dar muitas draws importantes com o efeito do Luffy. E é isso, galera. A partida foi perfeita novamente. Muito obrigado aí, Mega Geek, por ter organizado esse campeonato. Foi muito foda. Toda a galera que jogou foi bem legal. A gente conheceu mais pessoas, fez mais amizades, conseguiu espalhar a mensagem da Selva TCG. Novamente, muito obrigado, Kim e Henrique, por ter deixado eu gravar a final da gente. Foi o melhor jogo da minha vida até agora em One Piece. E eu sempre vou deixar essa marca registrada aí, tanto do primeiro campeonato que o Kim conseguiu ser campeão com o deck do coração dele. E aliás, um fato curioso é que essa dupla foi feita de última hora. Eles não tinham parceiros porque a Raíssa, a mulher do Kim, não conseguiu participar, e o Henrique tava sem dupla também. No final do dia eles jogaram e conseguiram ser campeões. Meus parabéns. E é isso, galera, espero que vocês gostem aí do vídeo. Foi insano de bom. Foi um vídeo muito foda. Foi um campeonato muito foda. A gente não esperava ter o resultado que teve e conseguiu chegar na final. Espero conseguir cobrir mais campeonatos da Mega Geek junto com vocês aí, pra vocês terem uma noção do ambiente, quanto que é legal. Mas é isso. Curte e compartilha aí com a galera. Dá um joinha, comenta bastante para engajar nosso canal, que a gente está precisando de uma ajuda grande. Espero que vocês tenham gostado do coração de vocês
A gente tem uns errinhos às vezes, mas acontece. E é isso, até a próxima e falou aí pra vocês.